E hoje, dia 11 de fevereiro de 2011, o nosso convidado também foi o instrumentista, o músico Zé Paulo, que tem, na verdade, histórias interessantes para contar para a gente, coisas que a gente não sabe, a gente vai saber agora, através do projeto Nossos Ídolos. Zé Paulo, obrigado por ter vindo até o estúdio aqui da Banda Placa, para colaborar com esse projeto, para enriquecer mais esse projeto. E a gente já começa o nosso bate-papo procurando saber como foi o início da sua carreira, Zé Paulo. Pois é. Primeiro eu quero parabenizar o Carlitão pela essa iniciativa de resgatar, né, as pessoas que tocaram, que fizeram e aconteceram nesse estado, no antigo território do Amapá. Tá? E o meu início com a música foi o seguinte: eu estudava no colégio Ginásio de Macapá, tá? E nós tínhamos uma atividade de aula de música, e o mestre Oscar me levou para me ensinar violino. Na realidade, eu acho que ele pretendia fazer uma orquestra com uma orquestra, um troço diferente, assim, na época, que ia selecionar umas pessoas para tocar um instrumento tipo violoncelo, era violino, esse negócio todo. Então eu ficava na aula de violino, mas como tinha um violão encostado lá, quando ele descuidava eu estava com o violão na mão. Entendeu? Eu ia para a aula de violino, ele descuidava, eu estava com aquele violão na mão. E ele começou a brigar comigo, que a finalidade dele, ele queria que eu tocasse violino. Mas, na realidade, a minha vontade era tocar o violão. Ele era rigoroso com os alunos, né? Ele era muito rigoroso mesmo, entendeu? E por isso que muitos músicos, excelentes músicos, passaram tudo na mão dele aqui. No caso de Monte Alverne, o próprio Aimoré, entendeu? E ele tinha esse cuidado todo comigo, e ele descuidava, e eu queria, no caso, o violão. Insistia no violão, né? Insistia o violão. Então foi daí que praticamente eu iniciei essa parte da música com o violão. Pois é, e após esse aprendizado lá pela escola do mestre Oscar, você já começou a atuar como músico, ou então continuou arranhando e tal, e até procurando uma oportunidade? Como eu estudava música, né, foi bem mais fácil, rápido de se adaptar, e eu conheci também pessoas que visitavam antigamente o território, que visitavam aqui, e eu passava a música brasileira, né, no caso instrumental, passava a música brasileira, e a pessoa me passava a música internacional, que era Beatles, Stones, que eram grupos que faziam sucesso nessa época. Isso em violão, no caso violão. Aí passei a tocar num grupo chamado Joviais. Toquei no Joviais um bom tempo, e depois recebi um convite para tocar com os Cometas. Foi um período que eu toquei com os Cometas, e após tocar com um certo tempo com os Cometas, tive que ir embora para Belém, minha família foi embora daqui, eu tive que acompanhar minha família também, e em Belém fui convidado para tocar no grupo Os Incas, do Celso Mariano. É interessante. Você deve conhecer o Celso Mariano, né? Então o Celso Mariano me convidou para tocar nos Incas, e toquei um bom tempo com os Incas, e em outros grupos também, independente do estilo musical dos Incas. Que haviam outros grupos lá, e a gente dava para conciliar também o lado da música nesse sentido. Paulo, e como foi essa passagem dos Incas? Você passou um tempão nos Incas, teve fatos interessantes lá nos Incas lá que marcou na sua vida? Não, teve fato muito interessante. O principal dos Incas é que não havia bebida, e nem havia também consumo de drogas dessa forma. Era um grupo que era muito elogiado pela crítica paraense por ser pessoas que não se envolviam nesse tipo de vício, entendeu? Tinha uma disciplina lá, né? Era uma disciplina, era só música mesmo. Ali você tinha que ser músico mesmo. E o que aconteceu? Os Incas vinham muito aqui em Macapá, tocavam em Macapá e voltavam. Numa dessas vindas aqui em Macapá, eu toquei no Círculo Militar. Tocando no Círculo Militar, e os músicos aqui, que no caso dos Milionários, eles já sabiam que eu tocava, e foram para ver eu tocar com os Incas.
Aí foi o diretor de uma empresa e mais acompanhado do Jerônimo, né? Que o Jerônimo que tocava no Milionários R5. E me vendo tocar, me fizeram um convite, sabendo que eu já estava casado, me fizeram um convite se eu gostaria de participar dos Milionários R5. E foi o seu retorno aqui para Macapá? Aí eu disse que eu deu um tempo, ia pensar tudinho, voltei para Belém, né? E acabei, como eu já estava casado, eu acabei vindo para cá. E a família da minha esposa era daqui, de Macapá, eu acabei voltando para cá. E passei a tocar nos Milionários R5 e trabalhar numa empresa holandesa chamada Brunzel Madeiras S.A., né? Que passei um bom tempo trabalhando nessa empresa. Deu para conciliar, e né? Conciliando o grupo, que era muito sucesso na época, né? Como os demais que já você entrevistou, que eram os cantores, falavam, né? E uma das coisas boas também no grupo, que tocava comigo, hoje, que também não está tocando, mas no momento é o guitarrista da Ivete Sangalo, que tocava junto comigo no Milionários R5. Ele está atuando lá com a Ivete? Rudinei. Não, ele está com outro projeto na Bahia, né? Está tocando num outro projeto com uma outra cantora e deixou de tocar com a Ivete. Mas é um excelente músico também, daqui, que é filho daqui, filho de Serra do Navio. Entendeu? Então, e fiquei tocando um bom tempo aí com os Milionários, que dava para conciliar. Aí passei a trabalhar na ICOME. Quando eu passei a trabalhar na ICOME, ainda até um período de 79, ainda dava para conciliar a empresa e o grupo. Aí, a partir daí, eu fui transferido para a Serra do Navio, aí não tive mais condições de conciliar, né? De conciliar. Já foi uma outra, já fiquei tocando, mas só praticamente para mim. Participava de alguns eventos, quando ia grupos daqui tocar em Serra do Navio, que me conheciam já e me convidavam para tocar aqueles bailes. Às vezes eu tocava 4, 5 músicas, né? O próprio Placa Luminosa, sempre, que ia muito em Serra do Navio, e eu ia lá, dava aquela canja lá para o pessoal. Entendeu? Pois é. Essa chegada até o instrumento, a guitarra, né? Custou muito, Zé Paulo, para, na verdade, ser um titular da guitarra nessas bandas. Como foi essa passagem? Não, na guitarra é o seguinte, eu sempre gostava do violão, do bandolim também, gostava de tocar bandolim, e eu me identificava como guitarrista imitando Santana e também o George Harrison dos Beatles. Eu gostava muito daquelas pegadas que ele fazia nos Beatles, então eu sempre imitava. Por fazer essas imitações, por tocar música de Santana, então eu passei a ficar muito conhecido na roda dos músicos amapaenses. Esses foram os astros que você se inspirou, né? Que me inspirou e que também aproveitei para passar para as pessoas que me viam tocar e que também gostavam e que seguiram também essa mesma linha, entendeu? Mas então, como eu estou te falando, esse intervalo todo que eu fiquei parado, foi justamente quando a turma ia tocar, e eu intervia também na contratação, quando tinha os grandes bailes em Serra do Navio, que na banda, por exemplo, a banda Placa, eu geralmente intervia de dizer para as pessoas, olha, essa banda é muito boa, essa banda vocês podem contratar para o baile tal, Baile das Flores, que era um baile tradicional lá em Serra do Navio, e geralmente eles acatavam, escutavam, como sabiam que eu tocava, que eu era músico, e eles, entendeu? Acabavam indo. E na ida dos grupos para lá, eles acabavam também me convidando. Olha, bora lá, Paulo, tocava uma música, tocava duas músicas, porque todos me conheciam. Entendeu? Eu tinha uma amizade amistosa com todos os músicos, todos eles me conheciam. Legal. E como você vê essa volta dos Cometas, né? Os Cometas, houve um reencontro com vários músicos já conhecidos da época e tal, vocês se reencontraram. Uma vez eu conversando com o Espíndola, ele falou que esse retorno foi em função de uma pequena confraternização que vocês promoveram e resolveram dar continuidade desse trabalho, né? Como você está vendo esse retorno aí? Não, é muito bom esse retorno, e a gente se reúne ali na casa do Roberval, que foi baterista do grupo, né?
e depois o Valfredo. Então a gente se reunia ali na casa do Roberval para fazer os ensaios e fizemos uns bailes na ASEL, na sede dos magistrados, e foi muito bem aceita pela população. As pessoas atenderam o nosso chamado, né? E até hoje a gente continua tocando. Pois é, e por onde os cometas está passando, né? O público vai atrás, vai prestigiar vocês. A gente estava até comentando que ainda é preciso fazer muito barulho para as pessoas irem lá prestigiar esses eventos que vocês tocam. Isso. Inclusive o último evento que nós fizemos agora na sede do trem, muito bom, os bailes. A gente via pessoas que muito tempo a gente não via, e isso era muito gratificante para a gente, entendeu? Agora, Zé Paulo, você como músico, como profissional, como você vê essa mudança agora há pouco o Rodolfo falou pra gente, essa mudança de qualidade musical, né? Antes era tocado músicas de cantores brasileiros como Milton Nascimento, né, e outros. Hoje o público parece que não está querendo selecionar muito, não está querendo essa seleção de astros bons, que tem, na verdade, letras e arranjos legais. Como você vê essa mudança? Você veio para piorar mais a questão do gosto musical do público? São situações e épocas diferentes, né? São situações e épocas diferentes. Nessa época que nós tocávamos, então as pessoas exigiam muito, como já foi falado antes, como o Rodolfo falou e o Bebeto falou. Então havia uma exigência, o público ele ia para o baile, eu acho que talvez nem para dançar, mas para ficar olhando a performance dos músicos que tocavam, né? E aquilo dali, para eles, era o máximo, você tocar exatamente como estava o disco, e que hoje é muito diferente. O cara só com um teclado ali faz um negócio do arranjo, toca coloca um negócio de uma bateria ali, quer dizer, desemprega também muitos músicos. Isso foi prejudicial, né, para os músicos, né? Um lado prejudicial para outros músicos. Mas também nós temos ainda um público que continua dando apoio para esse tipo de atividade, que é realmente uma coisa de qualidade, que é um músico de qualidade, uma apresentação de qualidade em determinados eventos. Zé Paulo, agora sobre o projeto Nossos Ídolos, idealizado pela Banda Placa, o que você pode analisar e avaliar esse projeto? Ele está chegando em bom momento, uma vez que músicos como você, como outros profissionais que já passaram por aqui na nossa história, está esquecido, outros, a sociedade às vezes não reconhece esse trabalho legal. A Banda Placa acertou em trazer esse projeto Nossos Ídolos? Olha, o Carlitão, a Banda Placa, o Carlitão estão de parabéns, e o projeto é excelente projeto, porque nós vamos ter uma oportunidade de mostrar, né, que o que já fizemos no passado e que está dando, que as pessoas que estão continuam dando essa continuidade aí de tocar, de mostrar o melhor da nossa música, entendeu? Então eu só tenho a parabenizar esse projeto, que eu achei excelente, muito bom e muito boa iniciativa. Tá bom, Zé Paulo, a gente agradece a sua vinda até aqui, tá? Por deixar de fazer alguma coisa dos seus compromissos para agradecer esse projeto. A gente agradece e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua atividade. Hoje você está atuando ainda, né? E felicidade para você. A gente vai se encontrar por aí ainda para falar mais sobre o seu trabalho, sobre a história da música do Amapá. Tá, ok. Muito obrigado também pelo convite, agradecendo o Carlitão por ter lembrado de mim e ter feito o convite. E a gente está aqui para, geralmente, melhorar a cultura do nosso estado.